Bora aprender química, meu povo! Juliana Figueiredo aqui com vocês e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre distribuição eletrônica para átomos e distribuição eletrônica para íons. Se você está chegando nesta aula, a gente tem 5 aulas falando sobre todos os modelos que a gente visualizou de Dalton, aliás, da conversa daqueles filósofos até a gente chegar no modelo atual, que teve várias contribuições, principalmente da galera da física. Então, se você chegou agora, saiba que tem aulas passadas para você assistir, se você quiser revisar. Então, vamos deixar de enrolação e vamos para a aula de hoje. Então, veja, na aula de hoje a gente vai falar sobre a compilação, ou seja, a organização de tudo que a gente visualizou, principalmente nesses últimos 2 modelos. O modelo de Sommerfeld, que pegou uma carona muito grande no modelo de Bohr, e nessas concepções atuais de alguns cientistas, principalmente a galera da física, quando lançou esse negócio de física quântica, que vai explicar o movimento de pequenos corpos, aí a gente pensa logo em quem? Em elétrons, tá? E a gente vai compilar, a gente vai juntar, a gente vai agregar toda aquela ideia de números quânticos. Então, essa rapazola que vocês estão visualizando aí, que é o nosso querido Linus Pauling, ele pegou essa questão de níveis energéticos, subníveis energéticos que foi proposto por Sommerfeld, pegou as equações de ondas, os resultados das equações de ondas, que são os números quânticos de Schrödinger, e organizou tudo num diagrama para a gente. Então, o diagrama de Linus Pauling, gente, é o resumo dessa galera. Então, a gente vai organizar os elétrons em níveis energéticos, já que eles ficam em níveis energéticos num movimento incessante. A gente vai organizar esses níveis energéticos também em subníveis e vamos ver como é que essa eletrosfera gigantesca está dividida energeticamente. O diagrama de Linus não se decora, o diagrama de Linus Pauling não se memoriza. É só você lembrar exatamente da questão de números quânticos. Eu coloquei o diagrama aqui para vocês, ele semi-preenchido, porque eu vou preencher com você agora. O que é que você precisa lembrar? Que a eletrosfera está dividida em níveis energéticos, que é o que vocês estão visualizando aí na tela, tá? Esses níveis energéticos, eles se subdividem em subníveis, contribuição de Sommerfeld, tá? Para cada nível, eu tenho a mesma quantidade de subnível. Figueiredo, quem são os subníveis mesmo? Vou lhe lembrar agora. Os subníveis S, P, D e F, que podem ser representados por números, que é o número quântico secundário, também chamado de azimutal, que começa a partir do número 0. Então, S, P, D, F, 0, 1, 2, 3. E o número quântico principal, que é exatamente os níveis energéticos, eles começam a partir do número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É muito sabido de vocês que a eletrosfera está dividida em 7 níveis. A eletrosfera está dividida em vários subníveis, mas o último elemento químico descoberto, que tem exatamente 118 elétrons, a gente não vai ter a necessidade de preencher 7 níveis energéticos, muito menos de preencher 7 subníveis energéticos. Não esqueça disso. Os níveis são divididos na mesma quantidade de subníveis. De novo, Figueiredo. Um nível, um subnível. Quem é ele? S. 2 níveis, 2 subníveis. Quem é ele? S e P. 3 níveis, 3 subníveis. S, P e D. Tu estás vendo que o diagrama não se decora? O diagrama se aprende, gente. É muito fácil você lembrar de todas essas questões dos números quânticos. Você não precisa decorar o diagrama de Linus Pauling. Então, compile, resuma seus pensamentos. A eletrosfera ela vai ser dividida em 7 níveis energéticos, que eu não vou preencher todos, e muito menos vários e vários subníveis. Eu só preciso de 4 subníveis. Por isso que o seu diagrama ele tem esse formato aqui, ó. O seu diagrama tem esse formato porque eu não preciso de todos esses níveis e subníveis para preencher. Agora, o que é que eu preciso? O que é que eu preciso que você memorize? Isso aí você vai me ajudar. Você precisa se lembrar a quantidade de elétrons para cada subnível. Pense aí na memória.
Subnível S suporta até no máximo 2 elétrons. Ó, vai acompanhando aí, tá? Depois você tira um print da tela. O subnível P suporta até no máximo 6. Vai colocando aí. Não precisa memorizar nada. O subnível D comporta até no máximo 10 elétrons. E o subnível 14 comporta até no máximo 14 elétrons. Fechou? Então, qual é a contribuição de Linus? A eletrosfera desse jeito, se você pegar ela de cima para baixo, como eu preenchi agora com vocês, a gente está fazendo a gente está completando essa eletrosfera em níveis e subníveis de forma geométrica. Camada 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7. Só que a contribuição de Linus Pauling, o elétron ele vai se organizar na eletrosfera no estado de menor energia possível. Menor energia possível. Então, você vai puxar da sua memória agora e você vai lembrar que esse diagrama ele não é observado, ele não é utilizado de cima para baixo, em uma ordem geométrica. Camada 1, 2, 3, 4, 5. Lembra dessa setinha mágica? O diagrama, ele é preenchido, ele é percorrido na forma diagonal, gente. Então, ó, nível 1, 2. Se você fizer o diagrama alinhado, quando você cortar o diagrama na diagonal, você corta certo, ou seja, você percorre o diagrama de uma forma correta. Então, dessa forma, você está percorrendo o diagrama. Veja que na setinha eu cortei todos os subníveis que estão na minha diagonal. Então, se você desenhar o diagrama de uma forma certa, qual é a forma certa, Figueiredo? Fazendo o que a gente acabou de fazer. Para cada nível, a mesma quantidade de subníveis. Quando eu cheguei do subnível 4 para o quinto, veja que no nível 5, no nível energético 5, eu precisava de 5 subníveis. No nível 6, eu precisava de 6. No nível 7, eu precisava de 7. Mas, como eu já falei, para o último elemento descoberto, eu não tenho necessidade de tantos níveis e subníveis. Por isso que o diagrama de Linus Pauling ele fica muito conciso, fica muito resumido, tá? Então, você vai percorrer o diagrama dessa forma para você fazer a distribuição. Então, vamos fazer a distribuição aqui desses 3 exemplos, oxigênio, ferro e cloro, para você entender como você vai percorrer o seu diagrama. Eu vou apagar essas setas, se você quiser tirar um print agora. Eu vou apagar essas setas para que você entenda na hora que a gente for resolver agora esses exemplos, tá? Se for para printar a tela, printa agora que eu vou apagar essas setas no meu diagrama. Então, vamos lá. Ó, olha o que é que eu vou fazer. Eu quero que você distribua esses 8 elétrons do oxigênio. Lembrando que este 8 aqui é exatamente o número atômico, não é isso? É zezão. Átomo no estado fundamental é aquele átomo que nem perdeu nem ganhou elétrons. Então, é muito comum você observar esse tipo de nomenclatura nos seus exercícios ou prova. Átomo no seu estado fundamental. Pelo amor de Deus, o que é isso? É aquele átomo que não perdeu nem ganhou elétrons. Então, quando você bater o olho aqui ó, no número atômico, você já vai saber que o oxigênio possui 8 prótons e, consequentemente, possui 8 elétrons, porque ele nem perdeu nem ganhou. Então, vamos lá. Eu quero distribuir 8 elétrons organizados de forma como Linus Pauling me ajudou no diagrama energético. Essa distribuição de Linus Pauling ela é energética, ela não é geométrica. Então, ó, você já desenhou o seu diagrama. Você vai cortando o seu diagrama na diagonal. Pegue todo mundo que está na diagonal. Então, primeira seta que você cortou lá, você pegou um S2, não foi isso?
Na segunda seta, 2s2. Na segunda seta, você já vai ver que eu já vou parar antes, ó. 2p6, mas se eu for para 2p6, eu vou para quantos elétrons? Para 10. Eu vou para 10 elétrons e eu não preciso de 10 elétrons, eu só preciso de quantos? De 8 elétrons. Então, ó, o que você não pode é ultrapassar a quantidade de elétrons. Então, aqui vai ficar 4. 2 com 2, 4, com mais 4, 8 elétrons. Então, você distribuiu 8 elétrons energeticamente na eletrosfera. Sacou? Vamos fazer mais um exemplo para ver se você vai se ligando. Mesma coisa aqui para o ferro. O número atômico do ferro é 26. Ele é um átomo, ou seja, não perdeu nem ganhou elétrons. Figueiredo, eu estou esquecida. Como é que eu vou me lembrar na hora o que é um átomo, o que é um íon? O íon, gente, ele vai ter cargas aqui ao lado. Vai ter cargas aqui ao lado. Se você não tem cargas, é porque você nem perdeu, nem ganhou elétrons. Fechou? Se não tem cargas aqui ao lado, significa dizer que você nem perdeu, nem ganhou elétrons. Então, vamos embora. Você vai distribuir exatamente o quê? 26 elétrons, percorrendo o diagrama. Vou mais uma vez apagar as setas para a gente percorrer o diagrama juntos. Então, ó, 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p6, 3s2. Lembre-se que você tem que chegar em 24. 3p6, 4s2. 3p6, 4s2. Já finalizamos os 26? Ainda não, estamos em 20, né? Depois de 4s2, você vai vir para cá, ó, mas você nem vai percorrer tudo. Porque se você botar aqui 3d10, vamos contar quantos elétrons tem aqui. Eu tenho 10, 20 e 30. Se eu colocar da forma que está 3d10, eu vou ficar com 30 elétrons. Eu só preciso de 26. Lembre-se, você não pode ultrapassar. Você não pode ultrapassar. Então, aqui vai ficar 3d6, contando exatamente 26 elétrons. Fechou? Fácil demais, gente, fácil demais. Vamos para o último exemplo aí, cloro 17. Então, você já está ligado que você vai fazer a distribuição de 17 elétrons. Você vai fazer a distribuição de 17 elétrons. Vamos pegar a carona da distribuição de cima, da do ferro, que é menor, né? Então, você vai ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Vamos contar? 10, 12, 17 elétrons. Então, tá aí a sua distribuição eletrônica para esses 3 átomos no estado fundamental. No estado fundamental. É isso que vocês precisam lembrar. Número atômico, se o exercício não der, você vai lá na sua tabela periódica e procura. Fechou? Tira um print que eu vou passar aqui o slide. Figueroa, e se eu tiver íons? Porque para átomos eu já entendi a parada, mas e se eu tiver íons? Gente, é a mesma coisa, só que diferente. Como assim? Vamos entender. Íons são aqueles átomos que perderam elétrons, se perde fica com carga positiva, porque você não perde prótons, você ou perde próton, ou você perde elétrons, ou você ganha elétrons. Os prótons não se mexem, tá? Então, se você perde elétrons, você se transforma em um cátion, cargas positivas. Se você recebe elétrons, você fica com a carga negativa. Lembre-se que prótons e elétrons para átomos fundamentais é a mesma quantidade. Ganha elétrons, carga negativa.
perde elétrons, carga positiva. Prótons não se mexe, tá? Prótons não se mexe, tá lá no núcleo, não mexe. Ganha elétrons, ânion, perde elétrons, cátion. Não esqueça disso. Então, para você fazer a distribuição de íons, é a mesma coisa da distribuição eletrônica para átomos fundamentais. Não vai mudar em nada. Só uma coisinha que eu vou precisar que você relembre, porque você já ouviu essa palavra e você vai lembrar agora. Camada de valência. Galera, o que é camada de valência? Camada de valência é a camada mais distante do núcleo. É o maior nível energético da distribuição. Peraí, Figueroa, deixa eu entender. Então, a camada de valência é a última da distribuição eletrônica? Não necessariamente. A camada de valência é aquela que está mais longe do núcleo. É o maior nível energético para a sua distribuição. Vamos ver se você vai entender. Eu coloquei aí para vocês 3 exemplos, tá? Coloquei para vocês 3 exemplos. A gente vai fazer juntos agora para você fechar esse seu pensamento sobre distribuição eletrônica para íons. Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai fazer a distribuição normal. Então, no caso aqui, você está fazendo a distribuição para 8 elétrons. Mas, Figueroa, eu estou vendo uma carga aqui 2 menos. Se acalme. Você vai fazer a distribuição de 8 elétrons. Depois, você vai acrescer ou vai diminuir a quantidade de elétrons, tá? Primeiro, você faz a distribuição. Aí, depois, é que você vai ou adicionar elétrons para ânions ou retirar elétrons para cátions na camada de valência. Camada de valência você já acabou de revisar o que seria. Então, vamos lá. Vou fazer a distribuição de 8 elétrons, como eu ensinei para vocês. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p4. Não é isso? Eu preciso de 8 elétrons. 8 elétrons. Quem é a minha camada de valência? Camada de valência. Sua camada de valência é 2s2, 2p4. Essa aqui é a sua camada de valência. É o último nível. Mas, Figueroa, é o último nível da distribuição. E, coincidentemente, é o nível que está mais longe do núcleo. Porque o oxigênio, se tem lá o núcleo, você só tem camada 1, nível 1, e você só tem nível 2. Então, o nível 2 é o que está mais longe do núcleo. Então, você vai retirar ou vai colocar elétrons na camada de valência, que para o caso do oxigênio é a camada 2. Agora, vamos se ligar aqui nas paradas. S2 comporta mais elétrons? Não, porque S2 está fechado. S só comporta até 2. Agora, você está ligado que P comporta até no máximo quanto? 6 elétrons. Então, tem espaço aí. Eu preciso acrescentar exatamente quantos elétrons? 2 elétrons. Porque, veja, o oxigênio, ele é, neste caso, um íon, então ele passou a ter 10 elétrons. Então, você precisa fazer a distribuição de 10. Fizemos a distribuição de 8, aí, ó, você vai vir aqui e vai colocar mais 2. Então, se tinha 4, vai ficar 6. Então, essa é a distribuição eletrônica para o íon de oxigênio. Fechou? Veja, eu fui na camada de valência. Vamos embora. Vamos fazer o do ferro para ver se você vai fechando todos esses pensamentos. Mais uma vez, você vai fazer a distribuição de 26 elétrons. Depois, você vai na camada de valência e vai fazer o quê? Vai retirar 3 elétrons. Esse 3 mais que vocês estão visualizando aí não significa dizer que ele ganhou prótons. Significa dizer que os prótons continuam na mesma quantidade de 26, só que ele vai perder 3 elétrons, indo para 23. Mas eu vou fazer a distribuição dos 26. Você faz a distribuição, depois você vai na camada de valência e vai fazer ou acréscimo ou vai retirar. Então, vamos lá. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, não é isso? Vamos contar. Aqui você tem 10, aqui você tem 20 e aqui você tem 6. 26 elétrons. Fechou. Fechou, fechou.
Só que eu vou na minha camada de valência, aí olha o pulo do gato, se liga aí agora. Quem é a minha camada de valência? Olha, o ferro, você está vendo camada 1 na sua distribuição, você está vendo camada 2, você está vendo camada 3 e você está vendo camada 4. Então, o ferro, você tem camada 1, 2, 3 e 4. O ferro tem elétrons organizados em 4 níveis energéticos. Figueiredo, se tem 4 níveis energéticos, por que quando eu fiz a distribuição terminou em 3D6 e não em 3D4, em 3D2, 3S2? Eu tenho certeza que muita gente aí está fazendo essa pergunta nesse exato momento. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui para ajudar vocês. O que foi que o nosso querido Linus nos ensinou? Essa distribuição energética, já falei a resposta. A distribuição que Linus nos ensinou é uma distribuição energética, ela não é geométrica. Então, quando você fez essa distribuição do ferro e acabou em 3D6 e não em 4S2, já que a última camada a ser ocupada é a camada 4, que é a camada que está mais longe do núcleo, isso explica exatamente o que foi que Linus nos ensinou, que aquele diagrama é um diagrama energético. Os elétrons estão organizados energeticamente dentro da eletrosfera. Então, vou preenchendo níveis e subníveis de forma energética e não de forma geométrica. Figueiredo, então quer dizer que os elétrons que estão em 3D6, esses 6 elétrons que estão aí, eles são mais energéticos do que os elétrons que estão no nível S4S2. Exatamente. Exatamente. Os elétrons de maior energia, que estão em níveis e subníveis de maior energia, por incrível que pareça, estão no subnível 3D e não no 4S. Por isso que dá uma bugada na mente, né, do aluno, e quando ele faz essa distribuição, ele diz, rapaz, isso está errado. Como é que vai 1, 2, 3, aí 4, aí depois 3 novamente? Tá certo. Vá que tá certo. É porque essa ordem é uma ordem geométrica. Então, vamos lá voltar para o nosso exemplo. Então, você vai na camada de valência. Quem é minha camada de valência, gente? É 4S2. A camada 4 é a que está mais longe do núcleo. Ela é a camada de valência. Aí você vai retirar 2 elétrons. Figueiredo, mas está errado. Eu preciso retirar 3. Se acalme. A camada 4, ela vai embora. Por que ela vai embora? Porque eu vou tirar 3 elétrons. Eu já tirei 2, eu preciso agora tirar mais 1. Então, agora, quem é a minha camada de valência? Minha camada de valência é 3S2, 3P6 e 3D6. Camada é diferente de subnível. Nível é diferente de subnível. Então, meu nível e o último nível, após a retirada do 4, passou a ser o 3, tá? Só que o 3 está dividido em 3 subníveis, é o que vocês estão visualizando aí. Então, eu vou retirar, gente, de onde está incompleto. Quando você foi acrescer lá no oxigênio, você colocou aonde? Em quem estava incompleto. Então, do mesmo jeito, é para você retirar. Então, você vai retirar daqui, ó. Não era 3D6? Eu não preciso tirar mais um elétron? Então, vai ficar 3D5. Vai ficar 3D5. Vamos contar para ver se tem 23 elétrons, porque você precisa fazer a distribuição de 23 elétrons. Não é isso? 23 elétrons. Então, ó, 4 com mais 10 com mais 6. Desculpe. 10 com mais 10 com mais 8. 18 com mais 5. 23 elétrons. 23 elétrons. Certíssimo. Fechou? Deixa eu juntar esse 3D5 para ficar aqui mais bonitinho. Pronto, 23 elétrons. Vamos para o nosso último exemplo para ver se você realmente fixou todas essas ideias. Ó, o cloro,
Esse menos significa dizer que ele ganhou um elétron. Mas eu vou fazer a distribuição de quantos? Você vai fazer a distribuição dos 17. Depois você vai lá na camada de valência e você vai acrescentar um elétron. Vamos fazer a distribuição dos 17. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Vamos contar? 10, 17. 17 elétrons, tá? Só que eu preciso acrescentar um elétron. Camada 1, camada 2, camada 3. Então, a minha camada 3 é a minha camada de valência, certo? Tá coincidindo também com o subnível mais energético. Figueiredo, eu já me esqueci, ó. O subnível mais energético é o qual? Gente, o subnível mais energético é o último da sua distribuição, o último. Então, o último da sua distribuição é o subnível mais energético. Pode coincidir com a camada de valência, pode não coincidir com a camada de valência. Neste caso aí do cloro, está coincidindo, tá? Então, este rapaz aqui seria o seu subnível mais energético. Então, subnível mais energético. 3p5. Esse é o seu subnível mais energético. E coincidentemente, 3s2, 3p5 também é sua camada de valência. Cuidado para não confundir camada de valência com subnível mais energético. Pela última vez hoje, eu prometo. Subnível mais energético é o último da distribuição e a camada de valência é a que está mais longe do núcleo, é o maior nível energético, tá? Então, como a gente já viu aqui, eu preciso distribuir, na verdade, 18 elétrons, né? É 17, ganhou mais um, 18. Então, aqui está 3p5, você vai no subnível que está incompleto. Então, está todo mundo completo aí. Quem está incompleto é o p5, né? Então, eu vou adicionar exatamente o último elétron, então vai para 3p6. Vamos contar? 2 com 8, 10, com 2, 12, com 6, 18. Fechando aí, 18 elétrons. Beleza, gente? Então, distribuição de átomos, distribuição de íons, vocês acabaram de visualizar aí. Espero que vocês tenham gostado. Então, ó, não deixa de se inscrever aí no canal, me ajuda, faz com que esse canal fique maior, comente, deixe o seu joinha. Até a próxima!